No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, finalmente, o tour da minha cozinha finalizada. Oi gente, eu me chamo Ítalo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês mais um dos cômodos que ficou pronto aqui no apartamento 301. Eu não tô nem acreditando que depois de 7 meses morando aqui, finalmente a minha cozinha dos sonhos ficou pronta, a cozinha verde. E hoje eu vou mostrar para vocês todos os detalhes dessa cozinha, inclusive a parte interna da marcenaria, porque eu sei que muita gente gosta de ver. Mas antes, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve para você não perder nenhum dos projetos que a gente está fazendo para postar aqui no YouTube. Eu vou começar mostrando para vocês como estava o estado da minha cozinha antes da montagem da marcenaria. Como vocês podem ver, estava muito bagunçado e além disso eu optei por não revestir a área de parede abaixo dos balcões, já que ia ficar coberto com os móveis. Porém, como os meus móveis inferiores não têm fundo, era preciso ao menos pintar essas paredes para deixar tudo branquinho. E foi isso que eu fiz. Para isso foi preciso inicialmente retirar toda a bagunça, limpar bem a área para só depois pintar. Alguns dias depois a marcenaria foi entregue. Ela é entregue assim, toda desmontada e etiquetada. No dia seguinte começou a montagem. A montagem levou 3 dias e foi preciso organizar tudo para conseguir mostrar para vocês. Então agora vamos ao tour da cozinha pronta. Então gente, olha só como essa cozinha tá muito bacana. Essa aqui é a vista que você tem da cozinha quando você está na sala de estar, certo? Quem acompanhou aqui os outros vídeos de diário de obra viu que antes a gente tinha uma parede que separava a cozinha da sala e nessa lateral aqui, também no projeto original do apartamento havia uma outra parede. Só que o proprietário anterior a mim já tinha feito uma abertura, só que essa integração não era total porque ainda tinha uns pedacinhos de parede aqui. A gente demoliu tudo. Vou até deixar aqui uma imagem no vídeo para que vocês possam ver como que era antes e como é que ficou durante a demolição. Bom, gente, com a derrubada da parede, a gente ganhou essa bancada maravilhosa de refeições aqui, com 2 metros de comprimento e 40 centímetros de profundidade. Desse lado de dentro da cozinha, a gente tem agora essa bancada em L, que está anexa à bancada de refeições, também no mármore branco comum, que foi uma decisão super acertada, porque ficou muito bacana com o MDF verde. Esse MDF é o MDF Verde Belágio Laca da Eucatex, e eu optei por utilizar esses puxadores em ponto e também o puxador em concha, na cor preto fosco. Como vocês vão poder perceber aqui no tour, várias coisas aqui do apartamento são preto fosco, por isso a escolha dessa cor aqui para os puxadores. Voltando aqui para a bancada de refeições, eu optei por colocar essas 3 banquetas altas que chama banqueta Tolix, nessa cor verde clarinho que combina super bem, né, com a cor do MDF da marcenaria da cozinha. E aí, como vocês estão podendo perceber, nessa parede foi instalado um porcelanato amadeirado. Muita gente me pergunta se isso daqui é madeira mesmo e não é, gente, é um porcelanato amadeirado. Como vocês estão vendo, essa área foi iluminada com uma fita LED que está escondida aqui embaixo dessa bancada. Aqui no cantinho da bancada tem um interruptor que eu utilizo para ligar e desligar o LED. E aí quando ele está ligado, ele cria essa iluminação que fica muito bacana aqui na cozinha. Então é nessas banquetas e nessa bancada que eu faço a maior parte das minhas refeições. Na mesa de jantar mesmo, só quando eu for receber visitas. Uma das partes mais lindas que eu acho da cozinha é esse armário superior, feito no metal preto fosco com portas em vidro canelado. Inclusive a escolha dessa cor e desse vidro foi por causa dessa porta aqui que eu tenho na cozinha. É uma porta também preto fosco com vidro canelado. A diferença é que essa porta originalmente era no alumínio comum, né? E aí eu acabei pintando com tinta spray preto fosco e por isso as portas também ficaram com esse mesmo material para combinar aqui com essa porta. Bom, aqui atrás dessa porta é a área de serviço e o banheiro de serviço. Se você quiser ver como que é essa área de serviço e como que é esse banheiro de serviço, já tem outros vídeos de tour aqui no canal. Eu só não vou mostrar hoje mesmo porque o foco hoje é a cozinha e porque eu também estou preparando um projeto e um vídeo da área de serviço e eu prometo que assim que estiver pronto eu mostro tudinho para vocês.
Continuando aqui nas portas de vidro, vocês viram que elas têm também o amortecimento para fechar. E aqui dentro, o que é que eu estou guardando? Por enquanto eu estou guardando só coisas de vidro, ali algumas travessas e mais coisas de vidro aqui em cima. Ali, como vocês estão vendo, é a tomada que alimenta a fita de LED. A fita de LED, gente, não vai ficar nessa parte aqui também não, é só aqui embaixo. É porque eu liguei ela por enquanto, porque eu não terminei a instalação ainda, sobrou esse pedaço, só para que vocês vissem como que ia ficar. Desse outro lado aqui, o que eu estou fazendo é guardando as canecas e xícaras que eu costumo utilizar mais no meu dia a dia e ali alguns pratos e xícaras também. Então, por enquanto, está bem vazio mesmo. Eu vou arrumar ainda com calma depois, mas essa é uma das partes que eu mais gosto aqui do armário. Essas portas, como vocês estão vendo, não tem puxador, né? Para abrir, você coloca o dedo nessa área e abre. Para fazer isso, eu tenho aqui o tamponamento um pouquinho recuado em relação à parte interna do armário, que é justamente para você encaixar o dedo. Então, você consegue encaixar o dedo bem e abrir aqui a porta. Em relação ao LED, é importante que o marceneiro deixe um espaço aqui, né? Um vão aqui atrás para que você consiga instalar o LED. Aqui do lado, nessa parte mais alta, logo acima da geladeira, eu tenho duas portas basculantes. Então, ó, eu abri aqui para vocês verem, são duas portas basculantes. O que eu tô guardando ali são coisas que eu realmente não utilizo muito no meu dia a dia, porque são coisas de mais difícil acesso. Aqui eu tenho minha máquina de pão, batedeira e uma boleira. Coloca nessas partes de difícil acesso aquelas coisas que vocês realmente não utilizam muito no dia a dia. Tem outra área aqui da minha cozinha no balcão que eu fiz a mesma coisa. Eu vou mostrar agora para vocês. Pronto, gente, aqui desse lado de dentro da cozinha, né, anexo à bancada de refeições, eu tenho esse balcão em L, também no mármore branco comum, e ficou dividido da seguinte maneira. Nesse lado aqui eu tenho portas, e nessa área menor aqui eu tenho dois gavetões. Nessa primeira porta aqui, o que eu estou armazenando são pratos e copos que eu utilizo mais no dia a dia, e alguns eletrodomésticos que eu também utilizo mais, como liquidificador, mixer e sanduicheira. E aí, essas portas também têm esse fechamento mais suave. Todas elas, na realidade, portas e gavetas. Nessa porta central, como eu tenho uma pia, o que eu fiz foi que eu não coloquei prateleira, porque a pia é muito profunda e ainda tinha o sifão. A prateleira iria ficar muito baixa. Essa decisão veio muito a calhar, porque eu tenho alguns equipamentos que são bem grandes, como é o caso aqui da Air Fryer, da panela de pressão elétrica e da máquina de gaseificar água. O que eu fiz foi comprar esses organizadores aqui no Mercado Livre para criar duas camadas, né, dois níveis. No nível de cima, esses equipamentos maiores, e no nível de baixo, equipamentos e coisas menores. Aqui eu tenho, por exemplo, o meu fogão de indução, plástico filme, e aqui na lateral a minha tábua de carne e uma bandeja. Então é uma área também de fácil acesso e são eletrodomésticos que eu costumo utilizar bastante no meu dia a dia. Mais uma vez, o fechamento aqui bem suave. Desse lado aqui, nessa porta, ela é uma porta pequena, mas que acessa todo esse canto aqui do armário, certo? Ela é uma porta que está sem puxador por causa dessa gaveta. Quando eu abro a gaveta, ela bateria aqui no puxador, então a gente colocou sem. Para abrir ela, você precisa só apertar, ele vai abrir. E aqui eu fiz da seguinte maneira. Nessa área mais aqui na frente, eu coloquei panelas que eu costumo utilizar mais no meu dia a dia e utensílios que eu costumo utilizar mais no meu dia a dia. E lá dentro, não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, tem formas e panelas que eu não utilizo tanto assim, porque aqui é uma área de mais difícil alcance. Para fechar, é só apertar aqui e ele fecha direitinho. Aqui de lado eu tenho esses dois gavetões com esse puxador de concha, que era um dos meus grandes sonhos realizados aqui nessa cozinha. Nesse gavetão de cima, que é um gavetão bem grande e bem profundo, eu optei por colocar os meus potes com as respectivas tampas. É muito comum que em casa a gente tenha muita tampa sem pote e muitos potes sem tampa. Então eu queria muito ter esse espaço grande em que eu pudesse armazenar todos os potes já com suas devidas tampas para não se perderem. Coloquei eles nessa gaveta superior porque os potes estão vazios, então são bem mais leves. E aí o fechamento também bem suave, é só empurrar que a gaveta fecha. E no inferior eu transformei numa espécie de despensa. Então aqui eu tenho algumas coisas de mantimento e eu optei por colocar os mantimentos nas gavetas inferiores por serem mais pesados, para não pesar tanto assim na gaveta, até porque a gaveta por si só já é bem grande e bem pesada. Então o fechamento também bem suave.
Junto com as portas de vidro da cozinha, outra parte que eu amo muito aqui na cozinha, apesar da dificuldade de limpar, são esses cobogós, que foi uma sugestão das arquitetas que fizeram a consultoria aqui da minha cozinha. E a gente pintou os cobogós nessa cor mais puxando para o vinho, para poder fazer um contraste bacana com o verde da cozinha. Inclusive eu acabei comprando aqui uma lixeira também vermelha para fazer essa composição aí com os cobogós. Para fazer os cobogós eu optei por utilizar cobogós diferentes e eles foram pintados com uma tinta lavável da Coral para facilitar aí na limpeza quando eles estiverem sujos. Bom, gente, a geladeira é um dos grandes sonhos que eu tinha também, de ter esse modelo de geladeira aqui na minha cozinha. Eu acabei optando por comprar esse modelo aqui, que é da Philco, é um modelo de 4 portas. Inclusive essa é uma boa dica para se você tem pouco espaço aí na sua cozinha. Porque a maioria das geladeiras que tem esse freezer invertido, ela tem uma porta única que é bem grande, então para você abrir você precisa ter um espaço bem grande. Essa aqui não, a porta é divididinha ao meio, então é uma porta super pequenininha, sem muita profundidade. Então se você tem um espaço curto aí na sua cozinha, de repente uma geladeira como essa é uma boa solução, caso você queira ter uma geladeira grande assim. Bom, desse lado aqui eu tenho esses 2 volumes de armário que ficam aqui na lateral do fogão. Inclusive, gente, isso aqui é uma gambiarra que eu fiz para que o fogão conseguisse encaixar aqui, é necessário subir um pouquinho. Então eu coloquei uns pedacinhos de porcelanato, mas eu pretendo resolver isso. E aqui em cima a gente colocou essas prateleiras, né? Tanto desse lado de cá, como desse lado de cá, que eu vou mostrar em detalhes para vocês. Primeira parte que eu quero mostrar é essa lateral aqui, que foi feita para esconder o botijão de gás, gente. No meu prédio ainda não tem gás central, então a gente utiliza o botijão de gás e ele fica aqui dentro. Eu sei que essa não é a situação ideal para o botijão de gás, né? Ele deveria ficar numa área mais ventilada. Porém, eu uso muito pouco esse fogão aqui a gás. Eu uso mais mesmo a panela de pressão elétrica, a air fryer e o fogão de indução. Então, toda vez que eu vou cozinhar no fogão, eu deixo a porta aberta para circular um pouquinho melhor o ar. E quando eu não estou utilizando, eu baixo a válvula que fica ali dentro. Um detalhezinho que eu fiz aqui foi colocar essa espuminha aqui, para quando a porta abrir, o puxador não bater no revestimento, para nem machucar o puxador e nem machucar o revestimento. Eu aproveito e guardo alguns materiais de limpeza aqui também, que sobra esse espaço. E mais uma vez, o fechamento da porta é feito com esse amortecimento, né? Uma coisa que eu não mostrei para vocês desse lado aqui do L, mas que eu vou mostrar agora, é a base de alvenaria que eu construí para encaixar os móveis em cima. Eu sou muito fã de base de alvenaria, gente, gosto muito mesmo. E aí eu fiz a base de alvenaria com o mesmo revestimento do piso para dar essa ideia de continuidade. Logo aqui na lateral eu tenho essa bancada onde eu coloco esses potes para armazenar as colheres que eu mais utilizo no meu dia a dia. Esse daqui eu coloco tempero. Então se eu estiver cozinhando aqui, seja no fogão a gás ou seja no fogão elétrico que eu cozinho aqui nessa área, eu tenho as colheres logo à mão e também aqui nas gavetas, né, que ficam aqui. Aqui nessas prateleiras eu coloquei alguns temperinhos que eu costumo utilizar mais no dia a dia, que é moedor de pimenta, moedor de sal, óleo, azeite e vinagre. E ali em cima umas coisinhas mais de decoração, porque é uma prateleira um pouquinho mais alta. Logo aqui do lado a gente tem esse outro volume de armário. Esse nicho aqui foi pensado justamente para encaixar o micro-ondas. Aqui embaixo eu tenho mais um gavetão, só que é um gavetão um pouquinho menor do que o que eu tenho ali do outro lado, né? É um gavetão que eu uso de despensa, gente. Eu guardo todos os alimentos aqui. Ele também tem esse fechamento. Aqui de lado eu tenho a gaveta porta-temperos, que tem esses 2 compartimentos. E eu coloco algumas coisinhas aqui. E um fato interessante sobre essa gaveta porta-temperos é que ela é um pouquinho menor. Por quê? Porque ali, eu tenho a torre de tomadas. Então a torre de tomadas, quando ela não está em uso, ela fica baixa e fica ali atrás. Então quando a gente foi projetar o móvel, a gente diminuiu um pouquinho a profundidade da gaveta porta-temperos para que a torre de tomadas pudesse encaixar aqui sem problema nenhum. Aqui nas gavetas o que eu guardo são os talheres, né? Aqui em cima são os talheres mais do dia a dia, alguns utensílios mais do dia a dia. Aqui embaixo são os talheres mais especiais, eu tenho esse conjunto aqui dourado e alguns talheres que eu comprei novos aqui para o apartamento.
Mais uma vez esse fechamento aqui que eu sou apaixonado, né? Esse fechamento mais suave. Aqui são utensílios diversos, coisas mais velhinhas que eu deixo aqui embaixo. E por último, eu tenho a minha gaveta de panos de prato, que estão aqui bem dobradinhos, e a minha balança que eu utilizo para cozinhar. E outra coisa muito bacana aqui do projeto, que as arquitetas sugeriram, foram essas prateleiras aqui, né? Que aqui por enquanto eu tô apoiando algumas boleiras de vidro e alguns itens de decoração aqui. Mas o mais legal dessa prateleira é esse detalhe aqui ripado que ela tem ao lado, né? São ripinhas de 3x3 que foram colocadas aqui na lateral. E aí dá esse efeito aqui que eu achei muito legal. Desse lado aqui, ó, a vista que você vê é essa, né? E eu achei um charme esse detalhe que as arquitetas sugeriram, que a gente acabou fazendo aqui na marcenaria. Esse MDF, gente, eu tô apaixonado nele. É um MDFzinho texturizado, é um MDF da Floraplaque. Depois eu vou deixar o nome para vocês aí na tela para que vocês vejam. Esse espaço aqui atrás do fogão, que inclusive tem esse ponto de tomada aqui, é para encaixar futuramente uma coifa que eu ainda não consegui comprar, porque eu quero comprar um modelo que é bem silencioso e ele é um pouquinho mais caro. Então eu estou juntando dinheiro e ela vai vir instalada justamente nessa área para sugar aqui toda a gordura do cozimento que a gente faz aqui no fogão. Então é isso, gente. Esse foi o tour da cozinha do AP301. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Eu fiquei muito feliz com o resultado que a gente conseguiu obter aqui no espaço. Como vocês vão poder ver aí com as imagens do projeto, a gente conseguiu chegar realmente muito próximo daquilo que havia sido planejado. Eu fiquei apaixonado nessa cor da marcenaria, nesse verde. Eu sempre gostei muito de cozinhas coloridas, então a escolha do verde para mim foi assim muito bacana mesmo. Se você tiver alguma dúvida sobre o projeto, pode perguntar aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!